Este é o Efemérides Efêmeras, onde você descobre o que aconteceu hoje, no passado. Em 7 de dezembro de 43 a.C., terminou a história de um dos maiores oradores de Roma. Marco Túlio Cícero nasceu em 3 de janeiro de 106 a.C., na cidade de Arpinum, perto de Roma. Cícero recebeu uma boa educação baseada na cultura grega, estudou filósofos, poetas, historiadores e aprendeu tão bem o idioma grego que conseguiu traduzir muitas ideias da filosofia grega para o latim. Com 15 anos, ele começou seu serviço militar na Guerra Social, servindo primeiro sob o comando de Pompeu Estrabão e depois sob o comando de Sula. Em 79 a.C., após se casar com Trentina, Cícero viajou para a Grécia, Ásia Menor e Rhodes. Ele fez essas viagens para melhorar sua oratória e sua aptidão física. Em Atenas, ele estudou filosofia com Antíoco de Ascalon. Em Rhodes, seu antigo professor Apolônios Molon o ajudou a aperfeiçoar ainda mais sua oratória, e se tornou famosa, considerada a segunda melhor da história atrás apenas de Demóstenes. Com o tempo, Cícero ganhou prestígio político e ocupou vários cargos importantes. Em 63 a.C., ele foi eleito cônsul e conseguiu impedir a conspiração de Catilina, que queria derrubar a república. Em 60 a.C., ele recusou o convite de Júlio César para participar do primeiro triunvirato, porque acreditava que isso prejudicaria a república. 2 anos depois, foi exilado, acusado de mandar executar cidadãos romanos sem julgamento. Ele foi para Tessalônica e teve suas propriedades destruídas, mas no ano seguinte o Senado anulou sua condenação e ele pôde voltar. Em 51 a.C., ele se tornou governador da Cilícia, onde conseguiu restaurar a ordem em uma província antes marcada pela corrupção e pela violência. Cícero voltou a Roma em 49 a.C. e apoiou Pompeu na guerra contra Júlio César. Quando César invadiu a Itália, ele fugiu para Dirráquio, mas foi perdoado depois da vitória de César na Batalha de Farsália. Após o assassinato de César em 44 a.C., Cícero liderou o Senado contra Marco Antônio, criticando ele em seus discursos conhecidos como Filípicas. Ele tentou apoiar Otaviano para derrotar Marco Antônio, mas os dois acabaram se reconciliando e formando o segundo triunvirato junto com Lépido. Cícero então foi declarado inimigo do Estado, e em 7 de dezembro de 43 a.C. ele foi capturado pelos generais Herênios e Popílios e executado no mesmo dia. Sua cabeça e mãos foram arrancadas e exibidas no Fórum Romano, como símbolo da sua oratória e da sua escrita. Seu filho, também chamado Marco Túlio Cícero, se aliou a Otaviano quando ele lutou contra Marco Antônio e conseguiu, de certa forma, vingar a morte do pai. As obras de Cícero e sua habilidade excepcional com oratória foram redescobertas na Europa do século XIV. Ele influenciou pensadores importantes do Iluminismo, como John Locke e Montesquieu. Em 8 de dezembro de 1894, começou a história de um dos grandes nomes da poesia em Portugal. Flor Bela Lobo nasceu em Vila Viçosa, Portugal. Seu pai, João Maria Espanca, teve um relacionamento com a sua mãe, Antônia da Conceição Lobo, mas ele já era casado, e como sua esposa não poderia ter filhos, eles concordaram em ter filhos com outra pessoa. Além de Flor Bela, também nasceu o irmão mais novo, Apeles, e eles foram criados por João Maria, mas nunca foram registrados como filhos, apenas como afilhados na igreja. Desde criança, ela demonstrou um grande interesse pela escrita. Com 8 anos, escreveu seu primeiro poema, intitulado A Vida e a Morte. Em 1907, ela compôs seu primeiro conto chamado Mamã, pouco antes de perder sua mãe. Flor Bela se formou no liceu em Évora, numa época em que era raro mulheres estudarem, e ela foi uma das poucas a também ingressar na faculdade em Portugal, especificamente no curso de Direito na Universidade de Lisboa em 1917. Nesse mesmo ano, ela sofreu um aborto espontâneo, que gerou uma infecção no ovário que chegou aos pulmões. Pouco antes, entre 1915 e 16, Flor Bela reuniu várias de suas obras em um projeto chamado Trocando Olhares. Nesse mesmo ano, ela também começou a colaborar como jornalista em revistas e jornais. Nessa época, ela já tinha adotado seu nome artístico, Flor Bela Dalma da Conceição Espanca. Após bastante insistência, ela conseguiu publicar sua primeira obra, O Livro de Mágoas, em 1919. A coleção dos sonetos esgotou rapidamente. Esse livro já demonstrava o espírito de Flor Bela e abordava temas como dor, saudade e melancolia. Em 1923, foi publicada sua segunda antologia de sonetos, O Livro de Soror Saudade, que, como o título entrega, tem uma forte carga emocional e sentimental. Em 27, seu irmão faleceu num acidente de avião e foi um dos golpes mais duros da vida, abalando muito sua saúde psicológica. Ela passou a ter graves crises depressivas e no ano seguinte tentou tirar a própria vida pela primeira vez. Em 1930, ela escreveu O Diário do Último Ano, uma espécie de mistura entre ficção e autobiografia, mas que só foi publicado em 1981. Ainda em 1930, seu edema pulmonar se agravou, causando ainda mais sofrimento para ela, e no dia do seu 36º aniversário, Flor Bela faleceu após uma overdose de barbitúricos. No ano seguinte, foi publicado Charneca em Flor, um livro de poesias que estava pronto antes do seu falecimento.
Em 9 de dezembro de 1977, terminou a história da escritora mais citada da internet. Kaia Pinkasivna Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920, em Shechelnik, na Ucrânia. Ela era de uma família judaica e nasceu no meio da Guerra Civil Russa. Quando ela tinha aproximadamente 2 anos, seus pais decidiram vir para o Brasil. Todos adotaram nomes latinizados, e aí foi quando Kaia se tornou Clarice. A família passou um tempo em Maceió e depois se estabeleceu em Recife, pouco antes da sua mãe falecer. Desde muito cedo, Clarice demonstrava grande interesse pela literatura e pela produção de textos. Aos 14 anos, a família se mudou para o Rio de Janeiro. Lá, ela estudou Direito, mas começou a trabalhar como jornalista e tradutora. Só em 1943 que ela conseguiu a sua naturalização brasileira. Aos 24 anos, ingressou na literatura com a publicação de Perto do Coração Selvagem. O romance impressionou a crítica por apresentar uma narrativa inovadora, baseada no fluxo de consciência, uma técnica que mostra pensamentos e sensações quase no exato momento em que surgem. O livro acompanha a formação emocional da protagonista e revela um estilo marcado pela introspecção e pela busca da essência humana. Na vida pessoal, Clarice se casou com um diplomata, o que a levou a morar em vários países, como Itália e Suíça. Essas mudanças de ambiente, somadas às experiências como estrangeira, influenciaram profundamente seu olhar sobre as pessoas e sobre si mesma. Esse período reforçou sua escrita introspectiva, centrada em sensações, percepções e questionamentos existenciais. Ao longo da sua carreira, Clarice publicou obras que se tornaram fundamentais para a literatura brasileira. Em 1960, lançou Laços de Família, uma coletânea de contos que explora o cotidiano e as relações familiares. Os textos revelam como situações aparentemente simples podem desencadear dúvidas profundas e momentos de revelação íntima. Em 64, publicou A Paixão Segundo GH, um dos seus romances mais complexos. A história acompanha o monólogo interior de uma mulher que enfrenta uma crise existencial intensa após um episódio inesperado. A obra aprofunda temas como identidade, vida, morte e o desconforto de encarar a si mesma. Em 73 lançou Água Viva, um livro que rompe ainda mais com estruturas tradicionais. A narrativa se apresenta quase como um conjunto de pensamentos soltos, reflexões sobre o tempo, o sentir e o existir. Não há uma história linear. O texto funciona como uma experiência sensorial e filosófica. Já em 77, Clarice publicou A Hora da Estrela, a obra que se tornaria sua mais conhecida. O romance conta a história de Macabea, uma jovem pobre nordestina que vive no Rio de Janeiro. A escrita combina sensibilidade, crítica social e empatia. A simplicidade da protagonista contrasta com a profundidade das reflexões do narrador. Pouco tempo depois dessa publicação, Clarice foi internada e descobriu um câncer no ovário, que já estava em estado avançado. A autora acabou falecendo em 9 de dezembro de 1977, um dia antes de completar 57 anos. Em 10 de dezembro de 1317, aconteceu a festa de família que mudou os rumos da Suécia. No final de 1290, o rei Birger chegou ao trono da Suécia com apenas 10 anos de idade. Por conta da pouca idade, o reino foi governado por um conselho de regentes, comandado pelo marechal Thorgils Knutsson. Birger chegou à maioridade e foi coroado rei em 1302. Seus dois irmãos, Erik e Valdemar, receberam títulos de duques e os domínios de Södermanland e Uppland, respectivamente. Mas o relacionamento entre os irmãos não era bom, principalmente Erik, que tinha a intenção de tomar o trono. Em 1304, Birger e o marechal Thorgils exigiram os juramentos de lealdade, que foi rejeitada pelos duques. Antes de qualquer resposta, eles fugiram para a Noruega, onde Erik assumiu o condado de Kungahalla e parte de Halland, por meio de um casamento com a filha do rei norueguês Hakon V. Em 1305, os irmãos se reconciliaram, mas já no ano seguinte, Erik e Valdemar organizaram um golpe contra Birger, episódio conhecido como a Brincadeira de Ratuna, onde aprisionaram o rei após enganar ele em uma festa. O marechal Thorgils assumiu o poder em nome de Birger, mas foi preso e executado no mesmo ano. Birger só foi solto 2 anos depois. Em 1310, houve a finalização do acordo para que ele fosse libertado. A Suécia foi dividida entre os 3 irmãos. Birger continuava como rei e seus 2 irmãos como duques, mas dominando grandes territórios com bastante autonomia. Os irmãos mantiveram relativa tranquilidade por alguns anos, até que Birger convidou Valdemar para celebrar o Natal de 1317 no castelo de Nyköping, numa suposta tentativa de reconciliação. Valdemar aceitou o convite e convenceu Erik a também comparecer. Ao chegarem no castelo, foram recebidos com honrarias e festividades. Só que as comitivas dos duques foram alojadas na vila próxima e não dentro do castelo, alegando que não havia espaço suficiente. Na noite de 10 de dezembro de 1317, após o banquete, quando os irmãos já haviam se recolhido para dormir, o
braço direito do rei, Johann von Bronkov, acompanhado de um grupo de soldados, invadiu os quartos, algemou Valdemar e Erik e os prendeu nas masmorras do castelo. De acordo com o livro As Crônicas de Erik, o próprio rei estava presente e ao prender os irmãos teria dito algo como, abre aspas, "Vocês lembram de Ratuna? Pois eu me lembro muito bem", fecha aspas. Na manhã seguinte, as comitivas também foram capturadas, tirando qualquer chance de resgate. Os irmãos foram deixados nas masmorras, acorrentados pelo pescoço nas paredes de pedra. Após 5 semanas de prisão, sem qualquer esperança de clemência, os irmãos redigiram seus testamentos. Neles, concediam doações para as igrejas, mosteiros e hospitais, pedindo salvação pelas suas almas. Pouco depois, ambos faleceram na masmorra. Não se sabe exatamente se foram executados, mas o mais provável é que sofreram de inanição. Birger achou que conseguiria retomar o controle de toda a Suécia, mas houve resistência de aliados de Erik e de Valdemar, que deram início a uma revolta no mesmo ano. Sem perspectivas de vitória, Birger fugiu para o exílio na Dinamarca. No ano seguinte, a coroa da Suécia foi entregue para Magnus, filho de Erik, que tinha apenas 3 anos. Birger tentou retomar o poder, mas sem sucesso. Nessa, ele ainda perdeu seu filho e o seu maior aliado, Johann von Bronkov, capturados e executados em 1320, e no ano seguinte, ele faleceu no exílio. Em 11 de dezembro de 1890, começou a história do maior nome do tango. Charles Romuald Gardès nasceu em Toulouse, na França. Era filho de uma mãe solo, Berthe Gardès, que imigrou para Buenos Aires quando ele ainda tinha cerca de 2 anos. Com o passar do tempo, ele foi adotando um nome mais latino, e Charles Gardès se tornou Carlos Gardel. Sua mãe trabalhava como lavadeira e ele cresceu no bairro operário de San Nicolas. Carlos foi descobrindo que tinha uma voz afinada e passou a usar ela para ajudar no sustento, cantando nas ruas, festas, comícios e nos cafés da cidade. Com um sucesso modesto, ele formou um trio com o Francisco Martino e José Razzano. Em 1917, sua carreira mudou com a gravação de Mi Noche Triste, considerada o início do tango canción. A música fez enorme sucesso e espalhou a voz de Gardel por toda a América Latina. Durante a década de 1920 e início de 1930, Gardel viajou intensamente por toda a América e também se apresentou na Europa. Nessa época, ele criou uma polêmica sobre sua origem para criar uma maior identificação com a Argentina. Gardel pediu cidadania declarando ter nascido em 1887 em Tacuarembó, no Uruguai, e em 1923 tornou-se oficialmente cidadão argentino. Essa informação só foi descoberta na década de 1990, quando encontraram sua certidão de nascimento em Toulouse. Com o crescimento da fama, Gardel também entrou para o cinema e estrelou alguns filmes como Cuesta Barro, de 1934, e Alia que me quieras, de 1935. Embora hoje não sejam considerados grandes produções, foram importantes para difundir o tango e a sua imagem. Em 24 de junho de 1935, Gardel estava viajando com amigos e colaboradores para Medellín, na Colômbia. Quando o avião chegou no aeroporto, acabou colidindo com outra aeronave na pista de pouso e Carlos Gardel faleceu na hora. Seu corpo foi sepultado em Buenos Aires, no cemitério da Chacarita, em um cortejo acompanhado por uma grande multidão. Em 12 de dezembro de 1962, terminou a história da escritora que foi resgatada do lixo. Patrícia Heder Galvão nasceu em 9 de junho de 1910, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Nascida em uma família de classe alta, ela sempre demonstrou traços de rebeldia e ia contra os padrões conservadores da época. Aos 15 anos, a família se mudou para a capital paulista, onde ela começou a trabalhar como redatora, escrevendo artigos críticos para o Brás Jornal, utilizando o pseudônimo Patsy. Quando terminou seus estudos, em 28, ela ingressou no movimento antropofágico, influenciada por nomes como Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Foi nessa época que ela ganhou o apelido de Pagu, criado pelo poeta Raul Bop, que dedicou para ela o poema Coco de Pagu, fazendo uma brincadeira com as sílabas do seu nome. No movimento, ela também iniciou sua atuação artística como desenhista e cartunista. Em 1930, Pagu se casou com Oswald de Andrade, numa cerimônia para lá de polêmica realizada no Cemitério da Consolação, onde ela já estava grávida, o que causou um grande escândalo na sociedade paulistana. No ano seguinte, ela ingressou no então Partido Comunista Brasileiro e foi presa por participar da organização de uma greve de estivadores em Santos. Essa foi a primeira das 23 prisões políticas da sua vida. Em 1933, Pagu publicou seu primeiro romance, Parque Industrial, sob o pseudônimo de Mara Lobo. É um romance proletário que faz um retrato cru e sensível das condições de vida das trabalhadoras de indústria têxtil paulista. Por meio da ficção, ela expôs a exploração e a luta das mulheres operárias urbanas. Em 1935, durante uma viagem a Paris, ela foi presa como comunista estrangeira e foi deportada. Ao retornar, acabou sendo presa novamente pelo trabalho contra a ditadura de Getúlio Vargas, sofreu tortura e ficou presa por 5 anos. Após ser libertada por volta de 1940, ela saiu do PCB e passou a defender uma corrente trotskista do socialismo.
capitalismo. Foi uma época de reavaliação política e artística, mas mantendo suas convicções, seguiu escrevendo, atuando em jornais de vanguarda e investindo em projetos culturais. Em 1945, ela lançou outro romance, A Famosa Revista, fruto de colaboração com seu companheiro da época, o escritor e jornalista Geraldo Ferraz. A obra traz uma crítica, tanto às hipocrisias do meio literário e social, quanto às convenções impostas às mulheres, reafirmando seu compromisso com a liberdade e a igualdade. Além da ficção, Pagou também escreveu contos policiais sob o pseudônimo King Shelter, publicados originalmente na revista Detective, dos Diários Associados. Nos anos 50, a atuação de Pagou passou a se aproximar mais do teatro. Nessa época, ela morava em Santos e se tornou organizadora cultural da cidade, incentivando a criação de grupos amadores, de apoio a jovens artistas e promovendo a formação de uma cena cultural na periferia. Em 1960, ela descobriu um câncer de pulmão e viajou para Paris para se tratar, mas sem sucesso. Com o agravamento da doença, ela desenvolveu depressão por não conseguir fazer o seu trabalho. Ela retornou ao Brasil e faleceu em 12 de dezembro de 1962 na cidade de Santos. Provavelmente por sua atuação política e seu posicionamento, ela foi esquecida no cenário artístico até o começo do século XXI. Em 2004, a catadora de recicláveis Selma Morgana Sarti encontrou no lixo uma grande quantidade de fotos e documentos da escritora. Desconfiada da importância do achado, ela procurou uma vizinha, que era doutoranda em História na Unicamp. O acervo foi doado à universidade e desde então houve um crescimento na repercussão da história de Pagou. Em 13 de dezembro de 1466, terminou a história da maior referência da escultura do Renascimento. Donato di Nicolo di Beto Bardi, mais conhecido como Donatello, nasceu por volta de 1386 na República de Florença. Seu pai era artesão que trabalhava com lã, e isso facilitou que ele começasse a trabalhar como aprendiz do escultor Filippo Brunelleschi quando ele tinha 15 anos. No início de 1408, Donatello já tinha prestígio suficiente para receber a encomenda de um profeta em tamanho real para a Catedral de Florença. A estátua acabou não sendo usada como previsto e se perdeu. A partir daí, Donatello passou a receber diversas encomendas para esculturas monumentais em espaços públicos, incluindo seu primeiro Davi, uma das primeiras representações do herói como jovem, marcando a transição entre o estilo gótico e o renascentista. Entre as décadas de 1410 e 1420, ele esculpiu São João Evangelista, participou do projeto para completar as estátuas do Campanile di Giotto, trabalhou em Orsa Michele, criando o Santo Marcos Vigilante, criou o Marzocco, o leão heráldico de Florença, e o crucifixo de madeira em Santa Croce. Donatello desenvolveu o Stacciato, um estilo de relevo extremamente baixo em que toda a cena parece quase plana, mas que ainda tem uma profundidade. O primeiro marco dessa inovação aparece no relevo de São Jorge libertando a princesa, a Assunção da Virgem, o Banquete de Herodes, que exemplifica bem essa técnica. Nas décadas de 1430 e 1440, Donatello se dedicou intensamente a representar crianças dançando, querubins e pequenas figuras conhecidas como spiritelli. Sua obra mais célebre no tema é o friso da cantoria da Catedral de Florença, de 1433. Outro exemplo são os 6 spiritelli que coroam a moldura da Anunciação Cavalcante em Santa Croce. Nesse mesmo período, ele produziu sua obra mais famosa, o seu segundo Davi, feito em bronze, e um dos, se não o primeiro no masculino desde a antiguidade, que se tornou símbolo do início do Renascimento. A obra provavelmente foi feita para o antigo Palácio dos Médici, a pedido de Cosimo de Médici, um dos seus principais patrocinadores. Davi era um símbolo político da República de Florença que retratava a vitória do fraco sobre o forte e representava o sucesso da cidade-estado. A ousadia da peça, que representava um nu, assim como de outra obra, a Moriartis, alimentou rumores sobre a vida pessoal, sugerindo que ele era homossexual, embora não existam registros oficiais ou denúncias formais. Em 1443, Donatello foi contratado pelos herdeiros do comandante militar Erasmo de Nárnia, o Gattamelata, que havia falecido naquele ano em Pádua. Donatello foi responsável pela criação do monumento equestre em homenagem ao comandante, concluído em 1453. Por volta de 1457, Donatello foi para Siena, onde contribuiu mais com desenhos e modelos do que com entalhe direto. Lá ele recebeu 3 grandes encomendas: portas de bronze para a catedral, a escultura de bronze Judite e Holofernes e de São João Batista. Após a temporada em Siena, ele retornou para Florença no começo da década de 1460. Continuou trabalhando em projetos para os Médici até falecer em 13 de dezembro de 1466, provavelmente de causas naturais. Gostou do vídeo? Então deixe um like, envie para quem adora curiosidades da história e me siga para saber o que aconteceu amanhã.